Imagine a cena. Você está em um vale entre duas montanhas. A grama chega até os seus joelhos. O ar tem um cheiro fresco, como depois de uma tempestade. Você ouve algo à distância. Passos, mas não são passos normais. O chão treme a cada passo. Bum, bum, bum. Você olha para cima e vê um homem caminhando em sua direção. Mas ele não é um homem comum. Ele é 2 vezes mais alto do que qualquer pessoa que você já viu. Talvez 3 vezes mais alto. Sua sombra cobre você completamente. Sua voz, quando fala, soa como um trovão. Isto não é um conto de fadas. Não é ficção. De acordo com escritos antigos que sobreviveram por milhares de anos, seres como estes realmente caminharam sobre a terra. Eles eram chamados de Nephilims, os gigantes, os poderosos, os caídos. Esta noite, vamos voltar a esse mundo. Vamos descobrir quem eles eram, de onde vieram e o que lhes aconteceu. Vamos explorar mistérios que ainda hoje intrigam os arqueólogos. Vamos ouvir histórias sussurradas ao redor de fogueiras por gerações. E vamos tentar responder a perguntas que podem mudar para sempre a sua visão da história antiga. Então, fique à vontade. Relaxe os ombros. Respire fundo. Deixe sua mente viajar no tempo, além de tudo o que você conhece, para um mundo que existia antes do grande dilúvio, um mundo de gigantes. Vamos começar. Capítulo 1. A noite em que as estrelas caíram. Antes de falarmos sobre gigantes, precisamos entender de onde eles vieram. E essa história começa em um lugar que mal podemos imaginar. Um lugar de luz, música e ordem perfeita. Um lugar onde seres poderosos serviam ao Criador de tudo. Esses seres tinham nomes, embora a maioria tenha se perdido para nós. Eram mensageiros, protetores. Alguns zelavam por nações. Outros levavam anúncios importantes. Podiam viajar entre o céu e a terra num piscar de olhos. Eram mais fortes que qualquer humano, mais inteligentes que qualquer erudito. Tinham sido criados com um propósito: servir, adorar e ajudar a cuidar da criação. Mas eis algo interessante. Eles tinham outra coisa também. Eles tinham escolha. Pense nisso por um momento. Esses seres poderosos, cercados por glória e perfeição, podiam escolher. Podiam decidir se ficariam em seu lugar ou se o deixariam. Se obedeceriam ou se rebelariam. Se contentariam com o que tinham ou desejariam algo diferente. E certa noite, alguns deles olharam para a terra. Observaram os humanos vivendo suas vidas, construindo casas, cultivando alimentos, formando famílias, e viram algo que despertou sua curiosidade. Viram beleza, a beleza humana, a beleza das filhas dos homens, como as chamam os textos antigos. Você deve estar se perguntando, o que há de tão especial nisso? Mas é preciso entender que esses seres nunca haviam experimentado o desejo como os humanos, nunca haviam sentido atração, nunca haviam desejado algo que não deveriam ter. Isso era completamente novo para eles. O antigo livro de Enoque, que não está na maioria das Bíblias, mas era lido por pessoas há milhares de anos, nos conta mais sobre isso. Diz que havia 200 desses seres que fizeram um pacto. Eles se reuniram em uma montanha chamada Hermon. O Monte Hermon ainda existe hoje, aliás. Você pode visitá-lo. Ele fica entre o Líbano e a Síria. Naquela montanha, esses 200 seres fizeram uma promessa uns aos outros. Eles juraram. Disseram: vamos fazer isso juntos. Vamos deixar nosso lugar no céu. Vamos descer à terra. E vamos tomar esposas humanas para nós. O nome do líder deles era Semjasa.
Os textos também nos dão outros nomes: Azazel, Araquiel, Rameel, Cocabiel e Tamiel. Cada um desses nomes tinha um significado. Cocabiel significava estrela de Deus. Tamiel significava perfeição de Deus. Esses não eram seres menores, eram anjos poderosos e de alta patente que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E assim eles caíram. Não caíram como se tivessem tropeçado, caíram como se tivessem escolhido descer, como se tivessem decidido abandonar tudo o que conheciam por algo proibido. Imagine ser um humano vivendo naquela época. Você está trabalhando no campo, talvez colhendo trigo ou cuidando de ovelhas. O dia parece normal, o sol está se pondo, o céu fica alaranjado e rosado. E então você vê luzes caindo do céu. Não são meteoritos, não são estrelas cadentes. Algo mais, algo que se move com um propósito. Algo que pousa perto da sua aldeia e assume a forma de um homem. Mas não exatamente um homem. Algo mais. Algo que faz você se sentir pequeno, com medo e maravilhado ao mesmo tempo. Foi assim que tudo começou. Esta é a noite que mudou tudo. A noite que levaria à ascensão dos gigantes. A noite que, eventualmente, levaria à maior catástrofe que o mundo já viu. Mas estamos nos adiantando. Primeiro, vamos falar sobre o que aconteceu em seguida. Porque quando esses seres tomaram esposas humanas, algo inesperado aconteceu. Algo que nunca havia acontecido antes em toda a criação. Os filhos deles eram diferentes. Capítulo 2. Os primeiros gigantes. Você já se perguntou como seria se seus pais não fossem ambos humanos? Eu sei que parece estranho, mas continue comigo. E se um dos seus pais fosse algo diferente, algo mais poderoso, algo que não fosse deste mundo? Os filhos nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas eram chamados de Nefilins. A própria palavra é interessante. No hebraico antigo, ela vem de uma raiz que significa cair. Portanto, Nefilins poderia significar os caídos, aqueles que caíram, ou até mesmo aqueles que fazem outros caírem. Mas havia algo mais neles que chamava de atenção imediatamente. Eles eram enormes. Os textos antigos nos contam que eles eram gigantes, não apenas altos, não apenas grandes e fortes. Eles eram enormes. Alguns relatos dizem que tinham 15 pés de altura. Outros relatos dizem que eram ainda maiores. Imagine uma pessoa tão alta que pudesse olhar através da janela do segundo andar estando no chão. Imagine uma pessoa cuja mão pudesse envolver completamente o seu corpo. Quando o primeiro desses gigantes nasceu, as pessoas não sabiam o que pensar. A princípio, talvez parecessem milagres, bebês fortes, bebês saudáveis, bebês que cresciam incrivelmente rápido. Uma criança que deveria estar aprendendo a andar já corria. Uma criança que deveria estar aprendendo a falar já falava frases completas. Mas, à medida que cresciam, algo ficou claro. Essas não eram crianças normais. Elas tinham apetites insaciáveis. O livro de Enoque nos conta algo perturbador. Diz que esses gigantes consumiam toda a comida que os humanos haviam trabalhado tanto para cultivar. Eles comiam tudo. E quando as colheitas acabaram, o texto diz que eles passaram a comer animais. E quando os animais acabaram, alguns relatos sugerem que eles passaram a comer pessoas. Agora, se você está achando isso interessante, inscreva-se no canal, porque a história fica ainda mais interessante daqui para frente. Vamos explorar coisas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar.
mistérios que se conectam a descobertas arqueológicas que estão acontecendo agora. Mas primeiro, vamos falar sobre o que esses gigantes se tornaram quando cresceram. Seus pais, os anjos caídos, ensinaram-lhes coisas, conhecimento secreto, sabedoria oculta, coisas que os humanos ainda não deveriam saber. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou-lhes a arte da guerra. Antes disso, os humanos tinham ferramentas para cultivar, construir e caçar, mas armas projetadas especificamente para matar outros humanos, isso era novidade. Outros anjos caídos ensinavam coisas diferentes. Semjasa ensinava feitiços e como cortar raízes para a magia. Armaros ensinava como quebrar encantamentos. Barakel ensinava astrologia. Cocabiel ensinava os signos das estrelas. Ezequiel ensinava o conhecimento sobre as nuvens. Araquiel ensinava os signos da terra. Shamsiel ensinava os signos do sol. Sariel ensinava o curso da lua. Por que isso é importante? Porque, de repente, os humanos possuíam um conhecimento que não haviam conquistado. Não o haviam aprendido gradualmente por meio da experiência e da sabedoria. Simplesmente lhes foi dado. E com esse conhecimento veio o poder. Mas poder sem sabedoria é perigoso. Os Nefilins cresceram aprendendo tudo isso. Tornaram-se guerreiros habilidosos, estrategistas brilhantes e mestres artesãos. Conseguiam forjar armas melhor do que qualquer um e construir estruturas que pareciam impossíveis. Compreendiam segredos das estrelas e da terra que lhes davam vantagens sobre os humanos comuns. E eles usaram essas vantagens. Tornaram-se governantes, reis, senhores da guerra, lendas. As pessoas começaram a venerá-los, não como iguais, não como amigos, como deuses. Pense em como isso mudaria a sociedade. Imagine viver em um mundo onde esses gigantes decidissem tudo, onde eles tomassem o que quisessem, onde eles criassem as regras e ninguém pudesse impedi-los porque ninguém era forte o suficiente. As antigas formas de convivência pacífica, de compartilhamento de recursos, de respeito mútuo, tudo isso começaria a ruir. A Bíblia nos dá uma ideia disso em Gênesis capítulo 6. Diz que, quando essas coisas aconteceram, a maldade começou a se espalhar. Não apenas erros e pecados humanos comuns. Diz que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Essa é uma afirmação poderosa. Significa que a bondade se tornou rara, a gentileza se tornou rara, o amor se tornou raro. Em seu lugar, surgiu a violência, a crueldade, o orgulho. Os fortes dominavam os fracos, os poderosos tomavam dos indefesos, e os Nefilins, esses gigantes meio anjos, meio humanos, estavam no centro de tudo. Mas aqui está uma pergunta sobre a qual quero que vocês reflitam. Eles eram maus por causa do que eram? Ou eram maus por causa do que escolheram fazer? Um Nefilim poderia ter escolhido diferente. Poderia algum deles ter usado sua força para proteger em vez de dominar? Poderia algum deles ter usado seu conhecimento para ajudar em vez de controlar? Não temos respostas claras para essas perguntas. Os textos não nos falam de nenhum Nefilim bom, mas as perguntas em si são interessantes, não são? Elas nos fazem pensar sobre poder, escolha e responsabilidade. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você pensa. Se você tivesse a força de um gigante e o conhecimento dos anjos, o que faria com isso?
Seria capaz de resistir à tentação de usá-lo para si mesmo? Capítulo 3. Quando os anjos andavam entre os homens. Vamos imaginar como era o dia a dia naqueles tempos estranhos, porque não se tratava apenas de gigantes existindo em algum lugar distante. Era um mundo completamente diferente. Imagine que você é um agricultor. Você acorda antes do nascer do sol, como os agricultores fazem há milhares de anos. Você sai de sua pequena casa. Talvez ela seja feita de tijolos de barro ou pedra. Talvez tenha um telhado de palha. Você planeja passar o dia trabalhando em seu campo, plantando, colhendo ou cuidando de suas plantações. Mas então você o vê. Um deles, um guerreiro Nefilim. Ele está caminhando pela vila. Cada passo dele equivale a 3 passos seus. Ele está olhando ao redor, decidindo algo. Talvez esteja decidindo quais plantações levar hoje. Talvez esteja decidindo quais jovens recrutar para o seu exército. Talvez esteja apenas de passagem e todos esperam que ele continue andando e não pare. Você abaixa os olhos. Aprendeu a não encará-los diretamente. Isso pode ser interpretado como um desafio, e desafiar um Nefilim é como uma formiga desafiar um humano. Não acaba bem. Seu vizinho, um senhor que se lembra de quando as coisas eram diferentes, sussurra para você. Meu avô me contava histórias, diz ele. Histórias de quando os seres brilhantes desceram pela primeira vez. Ele viu acontecer. Viu-os descer do céu como estrelas cadentes. No início, as pessoas pensaram que eram deuses que vieram nos abençoar. Eram tão belos, tão poderosos. Podiam fazer coisas que não conseguíamos imaginar. Levantar pedregulhos que mal conseguíamos mover. Enxergar no escuro como se fosse dia. Curar ferimentos apenas com o toque. O que aconteceu? Você pergunta, mesmo sabendo a resposta. Você está vivendo a resposta. Eles pegavam o que queriam, diz o velho. No começo, só as esposas, mulheres que se sentiam honradas por terem sido escolhidas por tais seres. Mas aí vieram os filhos. E esses filhos eram diferentes, famintos, exigentes, fortes o suficiente para tomar tudo o que sua fome desejasse. E seus pais lhes ensinaram que a força faz o direito, que poder significa que você não precisa pedir permissão. Este era o mundo, um mundo onde as regras haviam mudado. Onde os fortes dominavam não apenas pela força humana, mas também pelo poder sobrenatural. Os anjos caídos não escondiam o que eram, caminhavam abertamente entre os humanos, estabeleceram-se como reis e deuses, exigiam adoração, esperavam tributo, cidades construíram templos em sua homenagem, escribas escreveram poemas sobre sua grandeza, pais davam seus nomes aos filhos, na esperança de obter favores, e o conhecimento que eles compartilharam transformou tudo. De repente, existiam armas que matavam com mais eficiência, venenos extraídos de plantas que os anjos caídos indicavam, métodos de trabalhar o metal que produziam ferramentas mais resistentes e afiadas. Formas de ler as estrelas que ajudavam a prever as estações do ano e planejar campanhas. Mas, junto com o conhecimento útil, veio o conhecimento perigoso. Os textos nos dizem que eles ensinavam feitiços e encantamentos, corte de raízes e adivinhação, maneiras de tentar controlar o reino espiritual, magia, se quiserem chamar assim. Práticas com as quais o Criador jamais quis que os humanos interferissem. Por quê? Por que eles ensinariam essas coisas? Alguns estudiosos acreditam que foi orgulho. Os anjos caídos queriam ser adorados,
E que melhor maneira de fazer isso do que conceder aos humanos poderes que eles nunca tiveram antes? Outros acreditam que foi rebeldia. Se Deus não queria que os humanos tivessem esse conhecimento, ensiná-lo era uma forma de perpetuar a rebeldia. Outros ainda acreditam que foi corrupção. Esses seres haviam caído em mais de um sentido. Haviam abandonado seu lugar no paraíso. Haviam tomado esposas humanas, contrariando a ordem natural. Talvez algo neles tivesse se corrompido. Talvez quisessem arrastar a criação consigo para o abismo. Seja qual for o motivo, o resultado foi claro. A humanidade mudou. Não evoluiu exatamente. Mudou. A inocência das primeiras gerações desapareceu. Em seu lugar, surgiu a sofisticação misturada com violência, o conhecimento misturado com crueldade, o poder misturado com corrupção. E por toda parte, os Nefilins se multiplicaram. A primeira geração teve seus próprios filhos. Seriam esses filhos também gigantes? Os textos não são totalmente claros. Algumas tradições dizem que sim, a linhagem dos gigantes continuou. Outras sugerem que, embora ainda fossem maiores e mais fortes do que os humanos normais, eram menores do que seus pais. O que sabemos é que sua influência se espalhou. Diferentes regiões tiveram diferentes gigantes que as governaram. Eles construíram reinos, criaram dinastias, deixaram marcas que ecoariam pela história. De fato, alguns estudiosos acreditam que muitos dos mitos e lendas antigos que conhecemos hoje são, na verdade, memórias distorcidas dos Nefilins, os titãs gregos, os gigantes nórdicos, os deuses e semideuses de culturas antigas ao redor do mundo. Será que todas essas histórias apontam para um evento real? Uma época em que seres de imenso poder realmente caminharam sobre a Terra? É uma ideia controversa, e os historiadores a debatem. Mas nos faz pensar, não é? Por que culturas separadas por vastos oceanos têm histórias sobre gigantes? Por que todas têm mitos sobre deuses que descem do céu e têm filhos com humanos? Será que isso acontece porque algo assim realmente ocorreu e a memória desse fato sobreviveu nas histórias transmitidas de geração em geração? Se você está gostando desta exploração, não se esqueça de clicar no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esses mistérios fascinantes. E estamos apenas começando. A seguir, falaremos sobre alguns dos Nefilins mais famosos, mencionando seus nomes, e exploraremos descobertas arqueológicas que algumas pessoas acreditam ser evidências de que esses gigantes realmente existiram. Capítulo 4 – A Ascensão dos Poderosos. A Bíblia nos dá alguns nomes e detalhes específicos sobre certos gigantes. Não eram apenas pessoas grandes sem nome, eram indivíduos, tinham identidades, deixaram marcas que as pessoas se lembram. Vamos começar com um que você talvez já tenha ouvido falar: Golias. Sim, aquele Golias, o gigante que enfrentou Davi em uma das histórias mais famosas de todos os tempos. A Bíblia nos diz que Golias era de Gat e tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ora, um côvado equivale a cerca de 45 centímetros e 1 palmo a cerca de 23 centímetros. Isso significa que Golias tinha entre 2,7 e 3 metros de altura. É enorme, mas na verdade está entre os menores da altura descrita por alguns textos para os antigos Nefilins. Golias tinha 4 irmãos, todos gigantes. Seus nomes eram Isbi-Benob, Saf e Lahmi. Outro irmão não é nomeado, mas é descrito como tendo 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Isso dá um total de 24 dedos. Seria essa uma característica genética entre os Nefilins?
Alguns pesquisadores acreditam que dedos extras nas mãos e nos pés podem ter sido comuns em linhagens de gigantes, mas Golias viveu muito tempo depois, muito tempo após o dilúvio. Então, como ele poderia ser um Nefilim? Bem, é aqui que fica interessante. A Bíblia nos diz que, após o dilúvio, os Nefilins apareceram novamente. Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz: Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois do dilúvio. Como isso é possível? O dilúvio deveria ter destruído os Nefilins, certo? Esse foi um dos motivos pelos quais aconteceu. Então, como eles voltaram? Existem algumas teorias. Uma delas é que os anjos caídos, que aparentemente podiam viajar entre os reinos, fizeram a mesma coisa novamente após o dilúvio. Eles tomaram esposas humanas mais uma vez, e novamente nasceram crianças gigantes. Isso explicaria por que vemos gigantes aparecendo nas histórias bíblicas que se passam milhares de anos depois de Noé. Outra teoria é que, de alguma forma, alguns genes gigantes sobreviveram ao dilúvio. Talvez uma das noras de Noé tenha carregado esses genes. Talvez tenham vindo de uma linhagem diferente. Os textos não são totalmente claros sobre isso, e é por isso que o assunto é debatido. Mas o que sabemos é que na terra de Canaã, para onde Deus finalmente enviou os israelitas, existiam gigantes. Vários tipos de gigantes, na verdade. A Bíblia menciona os Anaquins, os Refaíns, os Emins e os Zamzumins. Todos eles descritos como altos, poderosos e temíveis. Quando Moisés enviou espiões a Canaã para explorá-la, eles voltaram aterrorizados. Relataram: vimos os Nefilins lá. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos gafanhotos aos olhos deles. Gafanhotos. Essa era a enorme diferença. Os Anaquins eram considerados os mais temíveis. Seu nome significa os de pescoço comprido. Eles viviam em cidades fortificadas com muralhas que pareciam incrivelmente altas. Os espiões disseram: o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Um dos Anaquins chamava-se Arba. Ele era considerado o maior guerreiro entre eles. Fundou uma cidade que recebeu seu nome, Kiryat Arba, que mais tarde ficou conhecida como Hebron. Esta é uma cidade real que ainda existe hoje na Cisjordânia. Outro gigante da linhagem de Anaquins foi o rei Og de Bassã. A Bíblia nos dá um detalhe fascinante sobre ele. Diz que sua cama era de ferro e tinha 9 côvados de comprimento por 4 de largura. Isso equivale a cerca de 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ora, as camas geralmente são um pouco mais compridas do que a pessoa que dorme nelas. Mas mesmo levando isso em consideração, Og devia ter entre 3 e 4 metros e meio de altura. Pense no que seria necessário para matar um guerreiro daquele tamanho. Armas comuns talvez nem funcionassem direito. Seriam necessárias estratégias especiais, coragem excepcional. Não é de se admirar que, quando os israelitas finalmente derrotaram esses gigantes, as vitórias tenham sido celebradas como milagres, porque, pelos padrões humanos normais, derrotá-los deveria ter sido impossível. Mas eis algo interessante. Enquanto a Bíblia apresenta esses gigantes como inimigos a serem vencidos, outras culturas antigas os celebravam como heróis. A lista de reis sumérios, um texto antigo da Mesopotâmia, menciona reis que governaram por períodos incrivelmente longos e realizaram feitos extraordinários. A epopeia de Gilgamesh, uma das histórias mais antigas que conhecemos, narra a trajetória de um rei
que era parte Deus e parte humano, muito maior e mais forte do que os homens comuns, e que se aventurou em aventuras que humanos normais não conseguiriam sobreviver. Seriam esses os mesmos seres? Diferentes tradições relembrando os mesmos eventos? Ou apenas coincidência? Os estudiosos debatem sobre isso, mas o padrão é interessante. Em todo o mundo antigo, existem histórias de gigantes e heróis semidivinos. Elas não estão apenas na Bíblia, estão por toda parte. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Se você estivesse vivo naquela época e visse um gigante caminhando pela sua aldeia, o que você pensaria? Você o veria como um deus? Como um monstro? Ou apenas como uma pessoa muito grande? Deixe um comentário e me diga. Estou curioso para saber qual seria a sua primeira reação. Capítulo 5. Segredos dos Nefilins. Até agora, falamos sobre quem eram os Nefilins e de onde vieram. Mas vamos mais a fundo. Como eles eram de verdade? Que habilidades possuíam? O que sabiam que os humanos comuns não sabiam? Os textos antigos nos dão algumas pistas e elas são fascinantes. De acordo com o livro de Enoque, os Nefilins e seus pais anjos caídos possuíam um conhecimento que deveria permanecer oculto da humanidade. Não se tratava apenas de conhecimento prático, como agricultura ou construção. Era uma sabedoria secreta sobre como o mundo realmente funciona. Azazel, um dos anjos caídos, ensinava metalurgia e fabricação de armas, mas ele também ensinava outra coisa. O texto diz que ele ensinava aos homens sobre cosméticos e joias. Isso pode parecer inofensivo, mas pense no que realmente significa. Ele ensinava a vaidade, ensinava as pessoas a valorizarem a aparência em detrimento da essência. Ensinava a decoração e o adorno que levavam ao orgulho e à luxúria. Ele também ensinava mulheres sobre maquiagem, como embelezar os olhos e usar pedras preciosas. Novamente, isso pode parecer inocente, mas o texto apresenta essa prática como corruptora, ensinando as pessoas a se concentrarem na beleza e na atração externas de uma forma que as afastava da bondade interior. Semjaza ensinava encantamentos e corte de raízes. Isso significa conhecimento de plantas e ervas que poderiam ser usadas em poções e feitiços. Parte disso poderia ter fins medicinais, mas claramente ia além, abrangendo o que poderíamos chamar de magia ou feitiçaria. Armaros ensinava a resolução de encantamentos. Portanto, se Semjaza ensinava como criar efeitos mágicos, Armaros ensinava como quebrá-los. Isso sugere que havia todo um sistema de manipulação espiritual sendo transmitido. Barakel ensinava astrologia, não apenas astronomia, que é o estudo científico das estrelas. Astrologia, que é a tentativa de prever o futuro e compreender o destino através das posições dos corpos celestes. A ideia de que as estrelas controlam ou predizem o destino humano. Kokabiel ensinou sobre as constelações. Ezequiel ensinou sobre as nuvens. Araquiel ensinou sobre os sinais da terra. Shamsiel ensinou sobre os sinais do sol. Sariel ensinou sobre o curso da lua. Você percebe o padrão? Todo esse conhecimento se resume a tentar prever, controlar ou manipular o mundo natural e espiritual. Trata-se de tentar obter poder através de sabedoria oculta. Mas há algo mais mencionado nos textos que é ainda mais perturbador. Eles dizem que os Nefilins e os anjos caídos ensinaram aos humanos sobre o aborto, sobre maneiras de prevenir ou interromper a gravidez. Isso é apresentado como uma transgressão grave, como uma interferência na própria vida que violava a lei natural.
Eles também ensinavam sobre juramentos e maldições. Como prender as pessoas com palavras, como fazer promessas com peso espiritual, como amaldiçoar os inimigos para que o mal lhes sobreviesse. Todo esse conhecimento se espalhou pela humanidade como um vírus. Vilarejos que viviam de forma simples, focados na sobrevivência, na família e na comunidade, de repente tiveram acesso a um poder que jamais imaginaram. E com esse poder vieram os conflitos, vieram a competição, vieram a corrupção. Mas será que os próprios Nefilins possuíam habilidades especiais além do conhecimento? Algumas tradições dizem que sim. Elas sugerem que ter pais angelicais lhes conferia certos atributos sobrenaturais. Força extraordinária, obviamente, mas também, possivelmente, sentidos aguçados, maior longevidade, inteligência superior. Alguns textos chegam a sugerir que eles podiam se comunicar com seres espirituais ou ter visões do reino espiritual de maneiras que os humanos não conseguiam. Há uma passagem fascinante no livro de Jasher, outro texto antigo, que descreve os Nefilins como devoradores de enormes quantidades de comida. Diz que eles consumiram toda a colheita. Quando esta acabou, passaram a se alimentar de animais. E quando os animais se tornaram escassos, o texto sugere, de forma sombria, que eles passaram a comer pessoas. Se isso se trata de canibalismo literal ou de linguagem figurativa, significando que eles destruíram pessoas, não podemos ter certeza. Mas isso nos dá a impressão de seres com apetites e desejos insaciáveis. Agora, aqui é onde entramos em território realmente controverso. Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado evidências dos Nefilins, evidências físicas reais, esqueletos gigantes, armas e armaduras desproporcionais, estruturas maciças que parecem impossíveis de serem construídas por humanos comuns. Na década de 1800, jornais americanos frequentemente noticiavam descobertas de esqueletos gigantes, ossos de pessoas com 7, 8, até mesmo 9 pés de altura ou mais. Alguns relatos mencionavam crânios com fileiras duplas de dentes. Outros mencionavam as extremidades com 6 dedos nas mãos e nos pés, de que falamos anteriormente. Alega-se que o Instituto Smithsonian possui muitos desses restos mortais, embora não estejam em exibição pública. Alguns teóricos da conspiração afirmam que isso é uma conspiração, que as evidências estão sendo escondidas porque desafiariam as teorias da evolução ou levantariam questões incômodas. Outros dizem que as histórias sobre os esqueletos gigantes eram farsas ou exageros, que os ossos eram, na verdade, de humanos normais de grande porte ou ossos de animais identificados erroneamente. Qual é a verdade? É difícil dizer, mas é interessante que essas histórias existam, não é? É interessante que culturas do mundo todo tenham tradições sobre gigantes. É interessante que estruturas antigas como Stonehenge, as pirâmides ou Baalbek, no Líbano, tenham pedras tão maciças que mesmo com equipamentos modernos, não temos certeza de como foram movidas. Será que os Nefilins realmente existiram? Será que seres de tamanho e força extraordinários ajudaram a construir algumas dessas maravilhas antigas? Ou será que estamos buscando mistérios onde não existem, enxergando padrões em fatos aleatórios? Se você ainda está comigo, inscreva-se no canal, porque vamos abordar um assunto importante. Já falamos sobre quem eram os Nefilins e o que faziam. Agora, precisamos falar sobre o que aconteceu com eles. E para entender isso, precisamos conhecer um homem chamado Noé. Capítulo 6. O mundo antes do dilúvio. Reserve um momento.
e tente imaginar um mundo completamente diferente do nosso. Não apenas antigo, mas alienígena em seu funcionamento. Um mundo onde as pessoas viviam por centenas de anos, onde a violência era normal, onde o conhecimento de segredos conferia a certas pessoas um poder terrível, onde gigantes governavam nações. Este era o mundo antes do dilúvio, e de acordo com a Bíblia, a situação ficou tão ruim que Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos. Essa é uma afirmação chocante. Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz: Então o Senhor arrependeu-se de ter criado o ser humano na terra, e o seu coração ficou profundamente perturbado. O que seria necessário para que o Criador de tudo se arrependesse de ter criado a humanidade? Como as coisas teriam que estar para que o próprio Deus ficasse com o coração partido ao ver no que sua criação se transformou? O texto nos diz que a terra estava repleta de violência. A palavra hebraica usada ali é Hamas, que significa violência, injustiça, crueldade. Ela havia se tornado a norma na sociedade humana. Não uma violência ocasional, mas constante. Não a exceção, mas a regra. Diz também que toda inclinação do pensamento humano era sempre má. Pense nisso. Toda inclinação, só má, o tempo todo, não às vezes, não na maioria das vezes, constantemente, completamente. Como uma espécie chega a esse ponto? Como um mundo inteiro se corrompe a tal ponto que não resta nada de bom nele? O texto sugere que foi uma combinação de fatores: a influência dos anjos caídos, o domínio dos nefilins, o conhecimento proibido que havia sido compartilhado e a quebra das fronteiras naturais. Num mundo onde a força definia o direito, onde os fortes oprimiam os fracos, onde seres sobrenaturais exigiam adoração, onde a violência era celebrada e a bondade vista como fraqueza, a bondade não conseguiu sobreviver. Foi esmagada, foi corrompida, foi apagada. Imagine ser pai ou mãe e tentar criar filhos nesse mundo. Como ensiná-los a serem gentis quando a gentileza pode ser fatal? Como ensiná-los a compartilhar quando os que acumulam sobrevivem e os que compartilham morrem de fome? Como ensiná-los a adorar o Criador quando os gigantes estão ali, visíveis e poderosos, exigindo adoração para si mesmos? A pressão para se conformar, para concordar, para aceitar o status quo devia ser enorme. Opor-se a isso faria de você um pária, um alvo, um tolo. E, no entanto, um homem se opôs a isso. Uma família se apegou à bondade quando tudo ao seu redor era maldade. Uma família se lembrou do Criador quando o resto do mundo o havia esquecido. Seu nome era Noé. E ele é importante não por ser perfeito, mas por ser fiel. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Andava fielmente com Deus, irrepreensível entre as pessoas de seu tempo. Isso não significa necessariamente que ele nunca cometeu erros. Significa que, em uma geração onde todos os outros haviam abandonado a retidão, ele não a abandonou. Em um mundo onde todos os outros haviam se esquecido de Deus, ele se lembrou. Em uma cultura onde a violência era normal, ele escolheu a paz. Isso é mais difícil do que parece. É fácil ser bom quando todos ao seu redor são bons. É fácil fazer a coisa certa quando a coisa certa é recompensada.
Mas Noé vivia em um mundo onde fazer o bem provavelmente tornava sua vida mais difícil, não mais fácil. Onde a fidelidade provavelmente lhe custava caro, em vez de lhe beneficiar. Onde se destacar provavelmente o tornava motivo de chacota, não um herói. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a vida de Noé antes do dilúvio, mas podemos imaginar. Talvez ele tivesse uma pequena fazenda nos arredores de uma cidade governada por Néfilins. Talvez ele se mantivesse reservado, trabalhando duro e ensinando seus filhos a honrar os costumes antigos. Talvez as pessoas zombassem dele por orar a um Deus que nunca tinham visto, quando havia gigantes bem ali, que podiam ver, tocar e temer. Talvez sua família fosse vista como estranha, a família esquisita que ainda fala do Criador, o povo retrógrado que se recusa a adorar os poderosos, os tolos que acham que há algo de errado com o modo como todos os outros vivem. E então, um dia, Deus falou com ele, o Criador, que vira sua criação mergulhar nas trevas, que presenciara a violência assolando a terra, que testemunhara a corrupção de quase tudo o que criara, escolheu esse homem para lhe entregar uma mensagem. A mensagem era esta: tudo vai acabar. A violência, a corrupção, os nefilins, a influência dos anjos caídos, o mal que permeia cada pensamento, tudo será purificado. O mundo será limpo. Mas haverá uma maneira de sobreviver. Construam uma arca. Construa-a seguindo estas especificações exatas. Façam-na forte. Façam-na hermeticamente fechada. Façam-na grande o suficiente para sua família e representantes de todos os animais. Porque quando o dilúvio chegar, tudo o mais será destruído, mas vocês e os seus serão salvos. Agora imagine ouvir isso. Imagine ser informado de que o mundo inteiro está prestes a ser destruído, mas que você tem uma chance de sobreviver se construir um enorme barco em terra firme. Você acreditaria? Você faria isso? Ou pensaria que estava ficando louco? Noé acreditava. E essa crença estava prestes a ser testada de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Porque construir a arca não seria fácil, não seria rápido e não seria um processo privado. A seguir, falaremos sobre o que foi necessário para construir o impossível, os desafios que Noé enfrentou, as zombarias que suportou e o momento em que tudo sobre o que lhe haviam avisado finalmente se tornou realidade. Capítulo 7. Um homem justo. Vamos pensar em Noé como uma pessoa real por um minuto, não apenas um nome em uma história antiga, mas um homem com pensamentos, sentimentos, medos e dúvidas. Como deve ter sido estar no lugar dele? Ele tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. As pessoas viviam muito mais naquela época, então ele não era considerado ancião pelos padrões daquele tempo, mas era maduro, experiente. Ele tinha visto muita coisa na vida. Ele tinha observado o mundo piorar cada vez mais ao longo dos séculos. Ele tinha uma esposa. A Bíblia não nos diz o nome dela, mas ela estava lá. Ela fazia parte disso. Ela acreditou no marido quando ele lhe disse que Deus havia falado com ele. Ela apoiou o plano. Ela ajudou. Pense em que mulher extraordinária ela deve ter sido. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Eram homens adultos, em idade de casar. Suas esposas também faziam parte da família. No total, 8 pessoas. 8 seres humanos que sobreviveriam à maior catástrofe que o mundo já conheceu. Mas antes da sobrevivência veio a preparação. E preparação significava construção.
Deus deu a Noé instruções detalhadas. Use madeira de cipreste, faça cômodos com ela, cubra-a com betume por dentro e por fora, faça-a com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso dá aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para efeito de comparação, isso equivale a cerca de 1,5 campo de futebol de comprimento e a altura de um prédio de 4 andares. Coloque um telhado e termine-o a um côvado da borda superior. Coloque uma porta na lateral. Faça 3 andares: inferior, intermediário e superior. Este não era um projeto pequeno. Era gigantesco. Levaria décadas para ser concluído. Décadas de trabalho. Décadas de despesas. Décadas de dedicação. De onde Noé tirou os recursos? A Bíblia não diz, mas ele devia ter riquezas ou propriedades para negociar. Ele devia ter habilidades ou conhecimento que lhe permitissem adquirir o que precisava. Talvez tenha vendido tudo o que possuía. Talvez tenha pedido favores. Talvez tenha trabalhado em outros empregos para financiar a construção do barco. E ele não conseguiu fazer isso sozinho. 3 filhos, mesmo os mais fortes, não são suficientes para construir algo tão gigantesco. Ele contratou trabalhadores, teve servos ou escravos. Moradores de vilarejos próximos ajudaram no início, antes de perceberem a estranheza do projeto. Seja como for, a notícia se espalhou. Noé está construindo um barco enorme, no meio de terra seca, porque ele diz que Deus lhe avisou que um dilúvio está chegando, um dilúvio grande o suficiente para cobrir toda a terra. Você consegue imaginar as reações? No início, talvez curiosidade. As pessoas vinham para ver, faziam perguntas. Noé provavelmente tentou avisá-las. Isto é sério. O julgamento está chegando. O mundo se tornou muito perverso. Deus vai purificá-lo com água. Vocês devem se preparar, devem mudar, devem voltar para o Criador. Mas com o passar dos anos e sem que o dilúvio acontecesse, a curiosidade se transformou em escárnio. Olhem para aquele velho maluco e seu barco. Ele acha que vai chover o suficiente para inundar o mundo inteiro. Ele acha que Deus está zangado com a forma como vivemos. Ele se acha melhor do que nós. Os Nefilins provavelmente também ouviram falar disso. Talvez alguns deles tenham vindo ver, imponentes sobre Noé e sua família, fazendo ameaças ou piadas. O que essa formiga está construindo? Você acha que seu barquinho vai te salvar de alguma coisa? Você se acha especial? Mas Noé continuou construindo, dia após dia, ano após ano, serrando madeira, encaixando as peças, revestindo as superfícies com piche para torná-las impermeáveis. Seguindo as instruções à risca, confiando que, mesmo nunca tendo visto uma chuva como a prometida, mesmo que parecesse impossível, Deus sabia o que estava fazendo. Seus filhos cresceram naquele canteiro de obras, aprenderam carpintaria e engenharia, aprenderam a ignorar as zombarias, aprenderam que fidelidade significa fazer o que é certo mesmo quando todos pensam que você está errado. E as esposas deles casaram-se com alguém assim. Entraram para uma família conhecida como a dos excêntricos, os fanáticos, os construtores de barcos. Deve ter sido um período de isolamento. Deve ter sido difícil, mas finalmente, após décadas de trabalho, estava pronto. A arca estava completa, enorme, selada, pronta. E então Deus deu a próxima instrução. Era hora de carregá-la.
Se você está achando essa história tão fascinante quanto eu, clique no botão Gostei. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever, porque estamos prestes a chegar à parte mais dramática da história. A parte em que tudo sobre o que Noa vinha alertando finalmente aconteceu. Capítulo 8. Construindo o impossível. A arca não era apenas grande, era perfeita para o seu propósito. Engenheiros navais modernos analisaram suas dimensões e descobriram algo notável. As proporções entre comprimento, largura e altura a tornam incrivelmente estável. Ela não tombaria facilmente, não se despedaçaria em águas turbulentas. Foi projetada não para viajar, mas para sobreviver, para flutuar e resistir, não importa o que acontecesse. Pense em tudo o que era necessário para acomodar tudo aquilo. O convés inferior provavelmente abrigava os animais maiores, criaturas que precisavam de bastante espaço e proteção. O convés intermediário talvez abrigasse animais de porte médio, e o superior, os menores e as aves. A família também viveria em algum lugar ali, provavelmente perto dos suprimentos de comida e do reservatório de água. Falando em alimentação, esse é outro fator crucial. Como alimentar 2 animais de cada espécie durante meses? Alguns animais comem carne, outros comem plantas. Alguns se alimentam de plantas específicas. Alguns precisam de água fresca. Outros precisam de temperaturas diferentes. Deus disse a Noé para armazenar comida para os animais e para sua família. Isso significa reunir grandes quantidades de grãos, feno, sementes, frutas secas e carne seca. Significa criar sistemas de armazenamento que impeçam os alimentos de apodrecerem ou se molharem. Significa planejar, calcular e organizar. E então, chegou o momento em que Deus disse que era hora de carregar a arca. O capítulo 7 de Gênesis nos conta que o próprio Deus trouxe os animais a Noé. Eles vieram por conta própria. Casais de pássaros voando, casais de mamíferos subindo a rampa, casais de répteis rastejando, casais de insetos zumbindo. Alguns animais vinham em grupos de 7 pares, em vez de apenas um par. O texto os chama de animais limpos. Provavelmente eram esses os usados para sacrifício e, às vezes, para alimentação. Animais como ovelhas, cabras, gado e veados. Imagine presenciar isso. Imagine ser um dos zombadores que riram de Noé durante anos e de repente você vê animais correndo em direção ao barco. Animais de muito longe. Animais que não deveriam estar juntos. Predadores e presas caminhando lado a lado, ignorando-se mutuamente. Todos rumando para o mesmo barco impossível. Nesse momento, algumas pessoas devem ter começado a se preocupar. Algumas devem ter pensado: espere, talvez ele não esteja louco, talvez algo realmente esteja prestes a acontecer. Mas provavelmente a maioria ainda não acreditava, porque o céu ainda estava limpo, o sol ainda brilhava, a vida seguia normalmente. A Bíblia diz que, nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e eram dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Elas não acreditaram até que fosse tarde demais. Finalmente, depois que todos os animais estavam a bordo, Noé e sua família entraram. 8 pessoas subindo aquela rampa, entrando naquela enorme estrutura de madeira, provavelmente olhando para o mundo pela última vez, para as colinas e vales que conheciam, para as cidades ao longe.
para os vizinhos e estranhos que os observavam partir. E então aconteceu algo que deve ter aterrorizado todos os presentes. Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz que depois que Noé e sua família entraram, o Senhor os trancou dentro. A porta se fechou. Não por mãos humanas, o próprio Deus a selou. Tente imaginar aquele momento. A porta maciça se fechando, o som dela se fechando. A sensação de que tudo acabaria ali. E depois, silêncio, espera. Noé e sua família dentro da arca escura com centenas ou milhares de animais. Pessoas do lado de fora se perguntando se algo realmente aconteceria. Talvez alguns deles tenham batido na porta. Talvez alguns tenham gritado para Noé deixá-los entrar. Talvez alguns tenham começado a rezar para o Criador que haviam esquecido, fazendo promessas que nunca haviam cumprido antes. Mas a porta permaneceu fechada, e então o céu começou a mudar. Nuvens se formaram, nuvens escuras, mais densas do que quaisquer nuvens que as pessoas já tivessem visto. A pressão do ar mudou, o vento aumentou, e então começou chuva, mas não uma chuva comum. O texto diz que as fontes do grande abismo jorraram e as comportas dos céus se abriram. Água veio de baixo e de cima ao mesmo tempo. As nascentes sob a terra irromperam. O céu despejou água. No início, talvez tenha sido apenas alarmante. As pessoas correram para se abrigar, cobriram a cabeça, reclamaram de estarem molhadas, mas não parou. A chuva continuou, mais forte, mais intensa, constante. Onde antes havia terra seca, começaram a surgir riachos, depois regatos, depois rios. A água começou a subir, até os tornozelos, até os joelhos, até a cintura, e continuou subindo. As pessoas entraram em pânico, correram para terrenos mais altos, escalaram colinas e fugiram para as cidades, acreditando que as muralhas as protegeriam. Os Nefilins usaram sua força para alcançar estruturas altas, confiantes de que seu poder os salvaria. Mas a água subiu, subiu e subiu. Gênesis, capítulo 7, diz que todas as altas montanhas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram mais de 6 metros acima das montanhas. 6 metros. Isso é suficiente para afogar qualquer coisa que tentasse sobreviver nos picos. Deixe um comentário se você consegue imaginar como deve ter sido. O terror, a constatação, o momento em que até o gigante mais forte entendeu que nenhuma força o salvaria disso. Capítulo 9. A tempestade que se aproxima. A primeira semana dentro da arca deve ter sido a mais estranha da vida de Noé. A chuva batia forte no teto. Os animais faziam barulho, adaptando-se aos seus cercados e gaiolas. A família provavelmente permaneceu unida, fazendo as refeições na penumbra, rezando e esperando. Eles conseguiam ouvir tudo: a chuva, a água subindo e, provavelmente, por um tempo, os sons vindos de fora. Vozes, gritos, batidas no casco. Pessoas que haviam ignorado os avisos agora desesperadas por resgate. Mas a porta estava selada, não por Noé, por Deus. Mesmo que Noé quisesse abri-la, não conseguiria. Não era o julgamento dele, era o de Deus. E já estava decidido. A Bíblia não se detém no sofrimento daqueles que estavam de fora. Não nos dá detalhes, mas podemos imaginar. Podemos visualizar famílias amontoadas nos telhados enquanto a água subia.
Podemos imaginar os poderosos Nefilins, tão acostumados ao poder, agora impotentes diante do dilúvio. Podemos imaginar os anjos caídos que tanto corromperam, assistindo à morte de seus filhos híbridos. Gênesis diz que tudo o que havia em terra seca e possuía fôlego de vida morreu. Tudo. Pássaros, animais domésticos, animais selvagens, criaturas que viviam em bandos e toda a humanidade. Tudo o que respirava ar e vivia na terra pereceu. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. O mundo que existia antes estava sendo apagado. As cidades que os Nefilins haviam construído estavam sendo soterradas. Os altares erguidos aos anjos caídos estavam sendo destruídos. Os monumentos à violência e ao orgulho estavam sendo varridos. Era um recomeço, uma purificação, uma misericórdia terrível. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou. Ao final desse período, a arca não estava mais apoiada no chão. Estava flutuando, sendo levada pela superfície de um oceano que abrangia todo o mundo. As montanhas mais altas estavam submersas. A terra havia retornado, de certa forma, ao seu estado anterior ao terceiro dia da criação, quando Deus separou as águas e fez surgir a terra seca. Agora, as águas haviam retornado e a terra estava oculta. Dentro da arca, Noé e sua família precisavam confiar que a estrutura resistiria, que o telhado não racharia, que as juntas não se romperiam, que as medidas dadas por Deus eram perfeitas. Cada rangido da madeira, cada movimento da embarcação devia ser um momento de tensão. Estamos seguros? É só isso? Mas a arca resistiu. Dia após dia, semana após semana, ela flutuou, protegida, preservada, carregando o futuro da vida na terra. Após 40 dias, a chuva parou, mas a água não baixou imediatamente, permaneceu alta. Durante meses, a arca flutuou em um mundo coberto por oceanos. O Gênesis nos conta que ela repousou nas montanhas de Ararat. Ainda hoje, pessoas procuram nessas montanhas na Turquia em busca de vestígios da arca. Alguns afirmam tê-la encontrado, outros dizem que as evidências não são claras, mas a cordilheira é real e a história a aponta como o local de repouso final da arca. Mesmo depois da arca ter se acomodado, a família teve que esperar. A água foi baixando lentamente, ao longo de meses. Em certo momento, Noé soltou um corvo, que voou de um lado para o outro, sem encontrar onde pousar. Então, ele soltou uma pomba. Na primeira vez, ela voltou. Não havia onde pousar. Na segunda vez, voltou com uma folha de oliveira fresca no bico. Deve ter sido um momento incrível. Significava que, em algum lugar, as plantas estavam crescendo novamente. A vida estava retornando. Na terceira vez que Noé soltou a pomba, ela não voltou. Ela havia encontrado um lugar para fazer ninho. Finalmente, após mais de um ano dentro da arca, Deus disse a Noé que era hora de sair. Consegue imaginar aquele momento? Abrir a porta, sair para o ar fresco, ver o sol, ver a terra seca, ver um mundo purificado, mas também ver um mundo vazio, sem cidades, sem pessoas, sem nefilins, apenas a família de Noé e os animais saindo da arca, entrando em um planeta silencioso. Eles eram os únicos humanos restantes, a única chance para a humanidade recomeçar. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar, não para si mesmo, não para celebrar sua própria sobrevivência, mas para adorar o Deus que o havia salvado.
Ele pegou alguns dos animais puros e os ofereceu em sacrifício. O texto diz que o Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, embora toda inclinação do coração humano seja má desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. É uma promessa, uma aliança. Deus colocou um arco-íris no céu como um sinal. Cada vez que chove e um arco-íris aparece, é um lembrete de que as águas nunca mais inundarão toda a sua terra. E assim, a humanidade recomeçou. Noé e sua família repovoaram o mundo. Eles se espalharam, tiveram filhos. Esses filhos tiveram filhos. Nações se formaram, línguas se desenvolveram, culturas floresceram. E a memória do dilúvio, a memória dos gigantes, a memória do mundo anterior foi transmitida por meio de histórias. Mas eis a questão que intriga muita gente. Se o dilúvio destruiu os Nefilins, por que vemos gigantes novamente mais tarde na Bíblia? Por que a Bíblia menciona os Anaquins, os Refaíns e gigantes na terra de Canaã? De onde eles vieram? É isso que vamos explorar a seguir, porque a história dos Nefilins não termina exatamente com o dilúvio. Há mais, e é tão misteriosa quanto o que veio antes. Se você chegou até aqui, é porque claramente se interessa por este assunto. Compartilhe este vídeo com alguém que também o acharia fascinante. E me conte nos comentários o que você acha que aconteceu. Como os gigantes reapareceram depois do dilúvio. Capítulo 10. 40 dias e 40 noites. Vamos parar um pouco e pensar em como foram aqueles 40 dias e 40 noites. Porque quando lemos a história rapidamente, é fácil ignorar a realidade dos acontecimentos. 40 dias não parecem muito tempo, mas imagine vivê-los. Imagine o primeiro dia. Você está trancado dentro de um enorme barco de madeira. Está escuro, exceto pela janela perto do teto. Você consegue ouvir a chuva começando. Apenas chuva. A princípio, o barulho no teto é alto. Os animais estão inquietos, fazendo barulho, se adaptando ao cativeiro. Você faz uma refeição com sua família. Pão, frutas secas, água. Você tenta dormir na roupa de cama que preparou. O som da chuva é constante, alto. Você nunca ouviu uma chuva assim. Segundo dia, a chuva não parou. Na verdade, piorou. Ficou mais forte. Dá para ouvir assim água correndo lá fora. Olhando pela janela, dá para ver que o chão já está alagado. Riachos viraram rios. O mundo está se transformando em um lago. Terceiro dia. Você sente a arca se mover levemente. Ela está começando a flutuar. Só um pouco no início. Uma leve elevação. É ao mesmo tempo reconfortante. O barco está fazendo o que deveria. E aterrorizante. Porque agora você não está mais conectado ao chão. Você está à deriva. Quinto dia. Você ouve barulhos lá fora. Vozes. Gritos. Batidas no casco de madeira. As pessoas querem entrar. Estão implorando, suplicando, rezando. Sua esposa chora. Seus filhos perguntam se você deveria tentar ajudar, mas a porta está selada por Deus. Você não pode abri-la, mesmo que quisesse. Você reza pelas pessoas lá fora, mas você não pode salvá-las. 10º dia. As vozes cessaram. A água agora está profunda, muito profunda. Não se vê mais terra quando se olha para fora. Só água em todas as direções. A arca balança suavemente. Alguns animais já se acostumaram. Outros ainda estão agitados. Vocês criaram rotinas, horários de alimentação, horários de limpeza. Ajuda a manter-se ocupado. 20º dia.
Você perdeu completamente a noção do mundo exterior. Só restam você, sua família, os animais e a chuva. Sempre a chuva. Torrencial, implacável. Você se pergunta se ela algum dia vai parar. Você se pergunta se Deus se esqueceu de você. Mas você confia. Você se lembra da promessa. Você se lembra de que Deus lhe disse para construir esta arca. E se ele queria que você sobrevivesse, devia haver um propósito. 30º dia. Os membros mais jovens da família estão ficando inquietos. Não há muito o que fazer. Pouco espaço para se movimentar. O ar dentro de casa cheira a animais, madeira molhada e suor. Todos estão cansados de ficar confinados, mas a chuva continua. 40 dias. E então, finalmente, para. O som que era constante há mais de um mês cessa subitamente. O silêncio é quase chocante. Você olha pela janela. O céu ainda está nublado, mas a chuva parou. Você sente esperança pela primeira vez em semanas, mas a espera não acabou. A água ainda está incrivelmente profunda. Levará meses para baixar, meses a mais flutuando, alimentando animais, vivendo em contato próximo com sua família, se perguntando quando e onde você finalmente poderá partir. Durante aqueles longos meses, certamente houve conversas, longas discussões sobre como seria o novo mundo, sobre o que fariam primeiro, sobre como recomeçariam. Talvez tenham feito planos, decidido onde se estabelecer, discutido como dividir as terras, falado sobre os erros do velho mundo e como evitá-los. Eles também devem ter falado sobre o que perderam, amigos que não os ouviram, lugares que amavam e que agora estavam submersos sob quilômetros de água, a vida que conheciam e que se foi para sempre. O luto certamente fez parte da experiência. Mesmo tendo sido salvos, perderam quase tudo o resto. E quanto aos anjos caídos e seus descendentes, a Bíblia sugere que os anjos foram acorrentados e aprisionados. Tanto o capítulo 2 de 2 Pedro quanto Judas mencionam anjos mantidos em correntes na escuridão até o julgamento. Sua rebelião teve consequências. Seu castigo começou. E os Nefilins, eles morreram. Seus corpos físicos pereceram no dilúvio. Mas alguns textos antigos sugerem que seus espíritos se tornaram outra coisa. Demônios, espíritos desencarnados que vagam pela terra, procurando corpos para habitar, causando problemas, espalhando o mal de maneiras espirituais em vez de físicas. Essa é uma teologia especulativa, não claramente declarada na Bíblia, mas é uma tradição que existe há milhares de anos. A ideia de que os demônios são os espíritos dos nefilins falecidos, tentando continuar sua rebelião de uma forma diferente. Verdade ou não, o que é certo é que a ameaça física dos nefilins terminou com o dilúvio. Seus reinos foram destruídos. Sua violência foi interrompida. Sua influência foi eliminada. A terra foi purificada. 6º mês. A arca se estabelece em terra firme. Você sente o contato com o solo. Ela não está mais flutuando. Está repousando sobre uma montanha. O nível da água ainda está alto, mas você está sobre algo sólido. É um progresso. 10º mês. Os cumes de outras montanhas tornam-se visíveis. A água está definitivamente recuando. Você solta o corvo. Ele não encontra lugar para pousar. Mas é um teste, uma forma de verificar o mundo lá fora. 11º mês. Você solta a pomba. Ela volta com uma folha de oliveira. Sua esposa chora novamente, mas desta vez de alegria.
As árvores estão crescendo, as plantas sobreviveram ou estão crescendo novamente. A vida está retornando. 12º mês, você envia a pomba novamente. Desta vez, ela não volta. Seus filhos comemoram. Significa que há terra seca por lá. Espaço suficiente para um pássaro fazer ninho. 13º mês, Deus fala com você novamente pela primeira vez desde que você entrou na arca. Ele diz que chegou a hora. Hora de abrir a porta. Hora de partir. Hora de começar o novo mundo. Suas mãos tremem enquanto você tenta abrir a porta. Sua família se reúne atrás de você. Os animais percebem que algo está acontecendo. Eles fazem barulho, seja de excitação ou nervosismo, e então a porta se abre. O ar fresco invade o ambiente. A luz do sol de verdade, irrompe pelo teto. Você sai para a rampa. Seus pés tocam a terra pela primeira vez em mais de um ano. Você olha ao redor, para as montanhas e vales, e para um mundo vazio, limpo e cheio de possibilidades. Você cai de joelhos e agradece a Deus. Sua família se junta a você. Os animais começam a sair da arca, correndo para a liberdade. Pássaros alçam voo, veados fogem. Predadores e presas se separam naturalmente agora que a crise acabou. E você percebe algo. Você recebeu uma segunda chance. Toda a humanidade recebeu uma segunda chance. A questão é, o que você fará com ela? Compartilhe este vídeo se você acha que esta história tem algo importante a nos ensinar hoje. Porque os temas orgulho, corrupção, julgamento, misericórdia, novos começos são atemporais, não são? Capítulo 11. Quando as águas subiram. Vamos falar sobre algo que intriga muita gente. O próprio dilúvio. Será que foi realmente mundial? Existem provas? O que podemos concluir desse evento do ponto de vista científico e histórico? A Bíblia é clara ao afirmar que o dilúvio cobriu toda a terra. Gênesis diz que as águas subiram grandemente e cobriram todas as altas montanhas debaixo de todo o céu. Todos os seres vivos que se moviam sobre a terra pereceram. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Foi uma inundação global, completa, total, abrangendo tudo. E por muito tempo, foi exatamente assim que todos entenderam a história. Uma catástrofe mundial que reiniciou a criação. Mas, nos tempos modernos, algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Elas fazem perguntas. De onde veio toda essa água? Para onde foi? Não deveria haver mais evidências geológicas? Como as criaturas marinhas puderam sobreviver se a água salgada e a água doce se misturaram? Como as plantas se recuperaram? Como os ecossistemas se reconstruíram tão rapidamente? Essas são perguntas pertinentes. E existem diferentes maneiras pelas quais as pessoas que acreditam na Bíblia tentam respondê-las. Alguns dizem que o mundo antes do dilúvio era geograficamente muito diferente. Talvez as montanhas não fossem tão altas. Talvez houvesse uma camada de água envolvendo a terra que forneceu parte da água do dilúvio. Talvez reservatórios subterrâneos, as fontes das profundezas, armazenassem vastas quantidades de água que jorraram. Após o dilúvio, talvez tenham ocorrido mudanças geológicas massivas. Montanhas se ergueram. Vales se aprofundaram. A água escoou para novas bacias oceânicas. Outros apontam para evidências que, segundo eles, corroboram a hipótese de um dilúvio global. Camadas de rochas sedimentares encontradas em todo o mundo, fósseis de criaturas marinhas no topo de montanhas, depósitos de carvão e petróleo
que sugerem um soterramento rápido de material orgânico. Formações de canyons que poderiam ter sido esculpidas por um fluxo de água catastrófico, em vez de uma erosão lenta ao longo de milhões de anos. Há também aqueles que interpretam o dilúvio como regional e não global. Eles sugerem que toda a Terra, no texto, significa todo o mundo conhecido por Noé, toda a sua região, que o dilúvio foi devastador para o antigo Oriente Próximo, mas não literalmente planetário. Este é um tema debatido entre estudiosos e teólogos. Pessoas que respeitam igualmente a Bíblia às vezes chegam a conclusões diferentes sobre os detalhes, embora concordem com o ponto principal. Deus julgou um mundo perverso e Noé e sua família foram salvos. Mas eis algo interessante em que a maioria das pessoas concorda. Culturas do mundo inteiro têm histórias sobre dilúvios, tribos nativas americanas, tradições chinesas, epopeias mesopotâmicas como a de Gilgamesh, textos hindus, mitos gregos, histórias dos aborígenes australianos, lendas das ilhas do Pacífico. Mais de 200 culturas têm histórias sobre um grande dilúvio que destruiu grande parte da humanidade. Por quê? Se a inundação foi apenas um evento local no Oriente Médio, por que pessoas em todos os continentes têm histórias semelhantes? Este é um dos argumentos mais fortes de que algo grave realmente aconteceu. A existência de uma memória coletiva da humanidade em relação a uma inundação catastrófica. Os detalhes variam. Em algumas histórias, os sobreviventes escapam em um barco. Em outras, escalam uma montanha. Algumas dão nomes diferentes ao herói. Algumas mencionam vários deuses causando o dilúvio, em vez de um só. Mas a essência é semelhante. A humanidade era perversa. Um dilúvio veio como julgamento. Algumas pessoas foram avisadas e sobreviveram. O mundo recomeçou. É como se a memória do evento tivesse se espalhado com a humanidade à medida que se dispersavam pelo globo após o dilúvio, e cada cultura preservasse a memória à sua maneira, com seus próprios detalhes, mas mantendo intacta a essência da história. Agora, vamos falar sobre algo que é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. O que aconteceu com todas aquelas pessoas que morreram no dilúvio? A Bíblia não nos dá uma resposta detalhada sobre o destino espiritual de todos os que pereceram, mas ela nos dá princípios. Isso nos mostra que Deus é justo, que Ele julga com imparcialidade, que Ele não sente prazer na morte do ímpio, que Ele é paciente e dá tempo para as pessoas se arrependerem. Noé pregou a justiça por anos enquanto construía a arca. As pessoas tiveram oportunidades de mudar, elas escolheram não mudar. Isso também nos ensina que o pecado tem consequências, que um mundo cheio de violência e corrupção não pode continuar indefinidamente, que o julgamento, embora terrível, às vezes é necessário para proteger o que é bom e dar à justiça a chance de florescer novamente. O dilúvio não foi cruel, foi devastador. O coração de Deus já estava aflito antes de enviá-lo, mas ele também viu algo que nós não conseguíamos ver. Ele viu o estado absoluto dos corações humanos. Ele viu que, sem intervenção, o mal consumiria tudo, que, eventualmente, até mesmo a possibilidade do bem seria extinta. A inundação foi uma preservação da esperança, um corte violento no câncer para que o corpo pudesse sobreviver. Doloroso, devastador, mas, em última análise, misericordioso, porque permitiu um futuro. E esse futuro começou com 8 pessoas saindo de uma arca em terra úmida. 8 pessoas que teriam filhos, netos e bisnetos.
8 pessoas das quais descendem todos os seres humanos vivos hoje. Se você rastrear sua ancestralidade o suficiente, chegará a Noé. É isso que a Bíblia afirma, que todos nós, independentemente de nossa raça, nacionalidade ou cultura, viemos dessa mesma família. Somos todos parentes, todos primos de certa forma, todos parte do novo começo que Deus deu à humanidade. Essa é uma ideia poderosa. Significa que o que aconteceu com a família de Noa importa para você. A história deles é a sua história. A segunda chance que eles tiveram é a sua herança. E isso significa que as lições do dilúvio também se aplicam a nós. Os alertas sobre o orgulho, a violência e a corrupção. O exemplo de fidelidade em meio à maldade. A lembrança de que Deus vê, Deus se importa e Deus age. A promessa de que mesmo no julgamento, há misericórdia para aqueles que confiam nele. Então, o que você acha? Acredita que o dilúvio realmente aconteceu? Acha que foi global ou regional? Acha que as evidências o apoiam ou o contradizem? Deixe sua opinião nos comentários. Adoro ouvir diferentes perspectivas. Capítulo 12. Ecos dos gigantes. Agora chegamos à questão que persiste. Se o dilúvio destruiu os nefilins, se exterminou os gigantes e purificou a terra de sua corrupção, por que vemos gigantes novamente mais tarde na Bíblia? Por que Moisés enviou espiões a Canaã e eles relataram ter visto nefilins? Por que Davi lutou contra Golias? De onde vieram esses gigantes posteriores? A Bíblia nos dá uma pista em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Diz: havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Depois do dilúvio. Essa pequena frase sugere que, de alguma forma, o problema gigantesco retornou. Existem diversas teorias sobre como isso aconteceu, e vale a pena explorá-las porque levantam questões interessantes sobre genética, espiritualidade e a batalha contínua entre o bem e o mal. Primeira teoria: os anjos caídos fizeram tudo de novo. Após o dilúvio, alguns desses seres espirituais que sobreviveram por não serem criaturas físicas repetiram o que já haviam feito antes. Vieram à Terra, tomaram esposas humanas e, mais uma vez, nasceram descendentes gigantes. Isso explicaria por que vemos gigantes em Canaã e outros lugares séculos depois do dilúvio. Aconteceu novamente, embora talvez em menor escala. Essa teoria encontra algum respaldo em textos antigos fora da Bíblia, que sugerem que esse tipo de corrupção persistiu em certas linhagens e regiões. Isso significaria que a tentação e a rebelião que levaram ao surgimento dos primeiros nefilins ainda estavam ativas, ainda causando problemas e ainda precisando ser combatidas. Segunda teoria: a característica de gigante chegou aos humanos através do dilúvio na genética. Talvez uma das noras de Noé, as esposas de Sem, Cam ou Jafé, carregasse a ancestralidade de gigantes em sua linhagem. Não o suficiente para torná-la uma gigante, mas o bastante para que os genes pudessem se expressar em gerações posteriores sob certas condições. O filho de Cam chamava-se Canaã, e a terra de Canaã era onde vivia a maioria dos gigantes pós-diluvianos. Os Anaquins, os Refaíns, os Zamzumins, todos viviam em Canaã ou nas proximidades. Seria isso uma pista? Será que a característica de gigante era hereditária na linhagem de Cam? A Bíblia nos conta que Noé amaldiçoou Canaã após um incidente envolvendo Cam.
Embora a maldição se referisse à servidão e não ao tamanho, é interessante notar que a terra de Canaã ficou conhecida por seus gigantes. Essa teoria é controversa porque sugere que o dilúvio não cumpriu completamente seu propósito de eliminar a corrupção dos nefilins, mas outros argumentam que isso é simplista demais, que o dilúvio eliminou a maldade daquela geração e a influência dos anjos caídos, mesmo que algumas características genéticas tenham permanecido latentes. Terceira teoria: os gigantes posteriores não eram nefilins. Eram apenas humanos muito grandes, anormalmente altos, sim, mas não descendentes híbridos de anjos. A palavra nefilim pode ter sido usada de forma imprecisa pelos espiões israelitas porque estavam com medo e exagerando, ou porque, em sua cultura, qualquer gigante era associado às antigas histórias dos nefilins. Essa teoria explica por que os gigantes pós-diluvianos, embora impressionantes, não parecem ter o mesmo nível de poder sobrenatural que os nefilins pré-diluvianos. Golias era grande e forte, mas ainda era apenas um homem. Davi o matou com uma pedra. Os anaquins foram derrotados por Josué e os israelitas. Eram inimigos formidáveis, mas não invencíveis. Então, qual teoria está correta? Honestamente, não sabemos ao certo. A Bíblia não nos dá detalhes suficientes para termos certeza. O que sabemos é que gigantes apareceram novamente e que eram vistos como inimigos do povo de Deus, obstáculos a serem superados. E talvez seja esse o ponto. Talvez os detalhes de sua origem importem menos do que o que representam. Representam oposição, intimidação, a tentação de ter medo e desistir, o desafio de confiar em Deus mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis. Quando os israelitas viram os gigantes em Canaã, eles tinham uma escolha: confiar que Deus lhes daria a vitória ou ceder ao medo. 10 dos 12 espiões disseram: não podemos fazer isso, eles são muito grandes, somos como gafanhotos perto deles. Mas 2 espiões, Josué e Calebe, disseram: com a ajuda de Deus podemos fazer isso, não tenham medo. O povo escolheu o medo e por causa disso vagou pelo deserto durante 40 anos, até que aquela geração temerosa morreu. Só então seus filhos, liderados por Josué, entraram na terra e enfrentaram os gigantes com fé. E sabe de uma coisa? Eles venceram. Josué derrotou os anaquins, destruiu suas cidades, expulsou-os da região montanhosa. Davi matou Golias e seus irmãos. Com o tempo, os gigantes desapareceram da história novamente. Hoje, não temos gigantes literais para combater, mas temos obstáculos que parecem insuperáveis, problemas que nos fazem sentir como gafanhotos, desafios que nos tentam a recuar em vez de seguir em frente. A história dos nefilins, desde sua origem até sua destruição, seu estranho reaparecimento e derrota final, nos ensina algo importante. Ensina-nos que o mal é real, que a corrupção pode se espalhar, que o poder sem justiça é perigoso, mas também nos ensina que Deus é maior, que Ele julga o mal, que Ele preserva o bem, que Ele dá segundas chances e que, com fé, até mesmo gigantes podem ser derrotados. Para encerrar esta jornada, permita-me fazer uma última pergunta. Qual é o seu gigante? O que na sua vida parece grande demais para superar? O que faz você se sentir como um gafanhoto? Talvez seja um hábito que você não consegue abandonar. Talvez seja um medo que o controla. Talvez seja uma pessoa que o intimida. Talvez seja um sonho que parece impossível. Seja o que for,
A história de Noé e os gigantes nos lembra que, com fé e obediência, o impossível se torna possível. Noé construiu uma arca impossível e salvou o mundo. Davi enfrentou um gigante invencível e se tornou rei. Josué conquistou uma terra inóspita e deu um lar ao seu povo. Que coisa impossível Deus está te chamando para fazer. Se este vídeo te fez refletir, te inspirou, te desafiou ou te ensinou algo, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário sobre o que mais te chamou a atenção. E lembre-se, o Deus que julgou os Nefilins, que salvou Noé, que ajudou Davi, que deu a vitória a Josué, esse mesmo Deus está aqui com você hoje. Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, você não o enfrenta sozinho. Seja qual for o gigante que se coloque em seu caminho, você não precisa derrotá-lo com suas próprias forças. Tenha fé, tenha coragem e siga em frente, porque a história não acabou. Ela continua em você, em suas escolhas, em sua fé, em sua disposição de confiar que o Deus dos tempos antigos ainda é o Deus de hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Que você caminhe com sabedoria, coragem e a certeza de que faz parte de uma história muito maior e mais antiga do que jamais imaginou. Durma bem e lembre-se, até os gigantes caem.